Vamos abrir a palavra de Deus? Você pode, por favor, pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Tiago. Já está quase no finalzinho, né, da Bíblia. Já mais para o finalzinho aí, carta de Tiago. Nós estamos tendo essa série de pregações, vamos pregar esse livro todo, e a série se chama Cristão Maduro. Você é um cristão maduro? Você precisa amadurecer? E é isso que a gente quer, essa maturidade. E o tema de hoje é não se engane. Não se engana não, tá bom? Está com a sua Bíblia aberta? Capítulo 1, nós vamos ler dos versos 19 até o verso 27. Está escrito assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois ali mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar, pedir ao Senhor que fale conosco. Ó Deus, como nós precisamos ser ensinados pela Tua Palavra, ser advertidos pela Tua Palavra, ser encaminhados pela Tua Palavra, ser curados pela Tua Palavra, sermos santificados pela Tua Palavra, sermos transformados pela Tua Palavra. Deus, nós dependemos da Tua Palavra e da aplicação que o Teu Espírito Santo faz ao nosso coração. Nós estamos aqui, Senhor Deus, carentes, necessitados, precisando que o Senhor venha aqui, em nome de Jesus. Venha fazer algo novo no nosso coração, na nossa vida. Vem despertar a nossa alma, Senhor, quem sabe de um sono que está prejudicando o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Senhor Deus, amadureça-nos, ó Deus, por amor do Teu nome. Nós oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Você já tirou carteira de motorista? Alguns ainda não, tá bom? Ainda não, mas vão tirar, né? Deus abençoe vocês. Mas eu vou te contar uma coisa: quando a gente está fazendo aula para tirar carteira de motorista, a gente acha que a gente nunca vai conseguir fazer aquele negócio. Nunca, eu pelo menos achei que não tem jeito. Como é que eu vou coordenar tudo aquilo? Primeiro você tem que fazer aquela legislação para você entender todo o trânsito, todas as placas. E eu pensava assim, gente, se eu errar uma placa, o negócio dá todo errado ali na frente. Se você não entendeu a placa, se você não fizer o que está te pedindo, é acidente de trânsito, é problema para você e para todo mundo. E mais, os controles, gente, controlar a embreagem e tal, a hora de passar marcha, olha para os espelhos, olha para o retrovisor, e tal, o passageiro, assim, o pedestre, a gente acha que não vai conseguir. Mas a gente encara, né, e vai lá para a aula e começa a aprender. E eu achei curioso que a Priscila teve uma professora de legislação, e ela chegava em casa e falava assim, não, ela é ótima. A gente entende tudo, ela explica e a gente entende tudo do trânsito. Só que tinha um detalhe com essa professora. Ela não dirigia. Não tinha carteira.
Sabe por que ela não tinha? Porque ela tinha medo de dirigir. Então ela não tinha carteira. Mas ela sabia tudo do trânsito. Muito bem. E sabia explicar, dava aula. Não é curioso? Ela sabia tudo, mas ela não tinha a prática. Você já pescou aí? O que tem a ver com o texto que nós estamos estudando hoje? Que nós acabamos de ler? Irmãos, esse texto aqui foi escrito por Tiago. Esse Tiago aqui, ele é aquele irmão de Jesus. Irmão mesmo, filho de Maria, com José. Então ele era meio irmão de Jesus. Esse Tiago, gente, ele se apresenta nesse livro, é interessante, porque ele não escreve assim, é o versículo 1, dá uma olhada aí no versículo 1. Ele escreve assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Interessante ele se apresentar assim, porque não sei, na tradução aqui, não sei se o tradutor quis amenizar um pouco as coisas, mas esse servo, aqui a palavra é doulos, que é escravo. Então esse irmão de Jesus, por parte de mãe, irmão na carne, né? Mas ele não se apresenta com o título de irmão do Senhor Jesus, mas ele se apresenta como escravo do Senhor Jesus. E a gente sabe como é que é esse negócio de irmão, né? E não foi diferente com Jesus. Se você olhar lá, que irmão é encrenca, né, gente? Fala aí, vocês que são mais novos aí, tem irmão? De vez em quando irmão é encrenca, não é? E os irmãos de Jesus eram encrenca na vida de Jesus. Porque tem até uma ocasião que ia ter a festa da Páscoa, e os irmãos dele, que não acreditavam nele, diziam: você não gosta de aparecer? Por que você não sobe logo para Jerusalém? Lá que é o lugar dos caras igual você, assim, que gosta de ficar no centro das atenções. Era assim que eles tratavam Jesus. E possivelmente o Tiago tivesse nessa. Ele não cria em Jesus, ele não conhecia Jesus, ele não sabia quem era Jesus. Mesmo que a sua mãe soubesse, mesmo que o seu pai na carne, né, o pai deles, José, soubesse, mesmo que ele tivesse sido criado sabendo de toda a história a respeito de Jesus. Mas sabe como é que é? Irmão convive com irmão, irmão não dá moral para irmão, né? É difícil, devia ser o contrário, mas muitas vezes não é. E eles não acreditavam em Jesus. E aí, agora, o que acontece, irmãos? Acontece que Jesus apareceu para ele ressuscitado. Você quer saber? Imagina o que seria você que zoou seu irmão a vida inteira, e agora ele morreu porque ele era doido, e aí agora esse doido aparece vivo na sua frente, e fala: e aí, mano? Pensa, o Tiago converteu, claro, ele converteu. Ele viu, ele caiu a ficha, ele agora sabe quem é Jesus, agora tudo fazia sentido, toda a vida de Jesus fazia sentido para ele, então agora ele sabe quem é Jesus, e ele saber quem é Jesus, agora com convicção, com a conversão, com o entendimento de quem é Jesus, isso transformou a vida de Tiago absolutamente. Ele falou: esse cara nunca foi meu irmão na dimensão que eu pensava, eu não sou irmão dele, eu sou agora escravo dele, eu agora me submeto totalmente a ele, é o que ele diz, ele manda, ele não sugere, ele não dá opinião, não tem reuniãozinha para decidir se é a opinião dele ou a minha. Não, agora ele diz assim: eu quero dizer para vocês, a igreja de Deus, eu que falo a vocês aqui sou Tiago, vocês sabem quem eu sou, né? Escravo de Jesus. Jesus transformou totalmente a vida dele. E ele, irmão, lá quando os 120 lá no cenáculo, Tiago já estava lá, já estava entre os crentes. Quando o Espírito de Deus vem sobre a igreja, vem sobre os discípulos, ele já estava lá, já estava crente o rapaz. Ele tomou outro rumo na vida dele, as atitudes na vida dele agora eram outras. Ele mudou de identidade, a identidade, eu não sou irmão de Jesus, eu sou escravo de Jesus. Mudou. E aqui nesse texto que a gente vai estudar hoje, vai mergulhar nele hoje, você vê que ele é o cara que também descobriu como é que o sujeito faz para ser bem-aventurado, que é o que a gente chama de ser feliz. Feliz é
O Tiago fala como é que faz. Está no texto que nós lemos aqui. Bem-aventurado, feliz. A pergunta que eu quero fazer para você, para a sua reflexão nessa manhã, é o que você sabe sobre Jesus? Está realmente mudando a sua vida? Está realmente mudando a sua maneira de viver? Está realmente influenciando? Mais do que influenciando, está dirigindo as suas decisões? Quando você toma uma decisão na sua vida, você toma essa decisão pensando no que Deus quer, entendendo que você é não amigo de Jesus, não simpatizante de Jesus, não seguidor de Jesus, tudo isso é pequeno. Vamos usar o adjetivo que o Tiago usou: você é escravo de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que você pode servir a um senhor ou a outro, ou você vai servir a Deus ou às riquezas, ou você vai servir a Jesus ou você vai servir ao diabo. Não existe essa liberdade. Eu estou aqui no meio do caminho, estou em cima do muro, como diz aquela historinha, né, do sujeito em cima do muro, e todo mundo do lado de Deus estava falando: desce daí, sai de cima do muro, vem para cá, vem ficar aqui com Jesus. E do lado de lá, o diabo estava lá na boa, não falava nada, e o sujeito em cima do muro fala assim: aí, diabo, você não vai fazer um convite também não? O povo ali de Deus está todo me chamando. Vou te convidar para quê? Para vir para o seu lado. O muro é meu. Você já está comigo, filho. Você já está comigo, você só não sabe. Porque você fica em cima do muro achando que você está tomando as suas decisões, quando na verdade o que você está fazendo é a minha vontade. Não existe esse negócio de independência, ou você vai servir a um, ou vai servir a outro. E Tiago falou: se eu vou servir alguém, eu vou servir a Jesus Cristo, vou ser escravo dele. Eu vou ouvir o que ele diz como uma ordem para a minha vida, e eu vou ajeitar, eu vou endireitar a minha vida a partir dele. E é assim que vai funcionar. E agora ele está dando aula de como ser bem-aventurado e feliz. Esse é o apóstolo Tiago. Como é que o saber de Jesus está mudando a sua vida? Nesse ponto aqui do texto, ele começa dizendo assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. E já tem algumas coisas que ele diz. Muitas vezes, gente, como que a gente às vezes é distraído na leitura, né? Quantas vezes eu peguei esse texto e comecei até a ler por aqui, porque a gente tem essa mania, porque tem títulozinho, né? Às vezes você lê um bloquinho de texto, ao invés de esquece que tem os bloquinhos, irmão, lê o texto todo, para você ver as conexões, como se fosse, como a carta foi escrita mesmo, né? Sem parar, sem divisões, sem subtítulos, né? E aí muitas vezes eu li isso aqui como se houvesse 2 pontos depois de: sabeis essas coisas, amados irmãos. 2 pontos. Não é 2 pontos que está aí, não é? É ponto final, não é? O que quer dizer? Ponto final aqui diz: sabeis essas coisas que eu já falei. Se ele fosse dizer quais coisas, seria 2, sabeis essas coisas, irmãos, tal, essas coisas aí. Ele fala: sabeis essas coisas, irmãos. Por quê? Porque o livro não começa aqui, o livro começou bem antes. Então tem algumas coisas que já foram ditas, e que já foram pregadas aqui, nos cultos passados. Que coisas são essas? Nós sabemos essas coisas. Que coisas? Sabemos a diferença entre provação e tentação. Ele está começando por aí para chegar no ponto que a gente vai mergulhar nele hoje. Vocês sabem essas coisas. Vocês sabem. E aí do versículo 1 até o versículo 15, nós vamos ver o seguinte, que ele fala: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. O objetivo da provação é aprovar você, é fazer de você uma pessoa perseverante, madura. Então não se assuste com as provações vêm na vida do crente também, e você precisa saber lidar com as provações sem se desesperar, mas esperando em Deus. E ele diz que o que o crente precisa fazer enquanto ele está no meio das provações, se ele está entrando assim numa dúvida, num questionamento, numa dificuldade, se ele não consegue compreender o que ele está vivendo, se ele está tendo dificuldade de passar pelas provações, ele deve falar com Deus. E diz assim: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lhes impropera, não lhes nega, não deixa de dar. Então o que ele diz? Se você está passando por tribulação, não fique só pedindo a Deus: Deus, tira a tribulação da minha vida.
Deus tira a provação da minha vida, mas diz: Senhor, me faça perseverar no meio dessa tribulação, sendo um crente fiel. Eu quero acertar com a tua vontade, e eu quero que o Senhor me ajude a entender e a lidar com essas dificuldades, a partir do ponto de vista do Senhor. Eu não queria estar no vale da sombra da morte, mas já que eu estou, então eu quero ver o Senhor bem pertinho de mim aqui, como o salmo que a gente leu mais cedo. E ele diz aqui: vocês já sabem disso. Vocês já sabem também que a tentação, ela não vem aí do nada, ela tem uma origem. A tentação é aquela, no meio da provação aparece um atalho, não é? Aí no meio da provação, você está passando por uma dificuldade com seu filho. Aí a tentação é: considere que esse filho está morto. Esquece, deixa ele se lascar para lá, ele não quer te ouvir mesmo. Então não precisa nem orar não, você está orando, não está resolvendo nada. Isso é a tentação. A tentação é o caminho mais fácil. Apazigua o seu coração, deixa para lá, você já fez muito. A tentação é você falar assim, você está num casamento difícil, a tentação é: larga esse homem, larga essa mulher. Que é isso? Deus fez você para sofrer. É a mesma conversa do diabo com Jesus. Jesus, está com pena do Senhor, vendo o Senhor aí passando fome 40 dias, né, Jesus? Aí correu até uma lágrima aqui, Jesus. Por que o Senhor não transforma as pedras em pão? Eu vim aqui só para te ajudar, Jesus. Estou te dando um conselho, né? Que conselho? Tentação. A Bíblia trata como tentação. O diabo veio tentar Jesus e depois voltou em ocasião oportuna. Muitas vezes Jesus foi tentado em muitas coisas, só tem essa descrição aqui. Aí o diabo aparece. O que o apóstolo está fazendo a essa altura aqui? Dizendo: você já sabe dessas coisas. Você já sabe o que é provação, por que ela tem. Você já sabe a diferença também e porquê da tentação. A tentação, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando ela o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, gera morte. Ou seja, tem algo aí dentro de você, no seu coração, que pede pelo pecado, que te engana muitas vezes, que quer te arrastar, que no meio da tribulação, quando a coisa fica difícil, ele quer ativar aquele velho homem e dizer: bota para quebrar também, porque ninguém dá conta, não, é muito desaforo. E aí vem o velho homem. A tentação de agir dessa forma, ela não procede. O diabo me tentou, né? Um povo fala: me atentou. Não, ele não te atentou não. Às vezes o diabo nem estava passando por ali na hora, você já estava dando conta da besteira toda sozinho. Porque isso já procede do coração de pessoas de carne e osso, como eu e você, que somos tentados por nossa própria cobiça. Cobiça é o quê? A vontade de fazer. Você teve vontade de fazer e foi tentação para você. Mas também no verso 17 ele fala também onde é que você pode encontrar o suprimento e a fonte da verdadeira vida. O verso 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Você já sabe disso. Você já sabe que a fonte está em Deus. Você já sabe que o seu suprimento deve ser em Deus. Então, ele está chegando num ponto para aquilo que a gente vai estudar agora. Mesmo no verso 16, ele já dá a deixa do que ele vai tratar mais adiante. Olha aí o verso 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Não se engane. Irmãos, nós podemos nos enganar. Nos enganar. A pior coisa que existe não é ser enganado, é se enganar. Que dureza. Irmão, a parte ruim de ser pastor é essa. Só pastor não, ser crente. Crente fiel, sincero. Porque crente sempre vai se importar com o outro. O sujeito que é crente só para receber bênçãos de Deus e que não está nem aí para ninguém, não sabe ainda, mas ele não é crente, né? Porque o crente se importa com o outro. E aí, a gente vai e aconselha uma pessoa. Quantas vezes já peguei gente arrebentada para começar uma caminhada?
para ajudar. Só os cacos, irmão, só os caquinhos. Catando e juntando e passando a cola de Deus e a restauração de Deus e mostrando, e Deus agindo, e Deus fazendo milagre, e Deus se mostrando e tal, e o sujeito está entendendo, e parece que está pegando uma forcinha e fica de pé. O sujeito estava um lixo. Por quê? Por causa das decisões erradas que tomou na vida. Por que tomou tanta decisão errada? Porque nunca ouviu Deus, não conhecia Deus. Aí a gente apresenta o evangelho, a pessoa fala, agora eu entendi, agora eu sou de Deus também, agora eu quero Deus na minha vida. Aí tá, o sujeito batiza, vira membro da igreja, dá dízimo, frequenta grupos, faz as coisas que a gente manda fazer, você fica tão feliz, o sujeito tá... Aí o que acontece? O sujeito encontra a mesma encrenca que ele tinha antes na vida dele, o mesmo tipo de pecado. Só trocou de roupa o pecado, vestiu uma outra roupa, passou um outro perfume, mas dentro é a mesma coisa. O que ele faz? Pula de novo. Pula de novo. Isso é muito ruim. É muito ruim. Sabe por quê? Porque ele está se enganando. Ele mentiu para ele mesmo, porque quando ele estava sofrendo, todo destruído, ele sabia por que ele foi destruído. Ele falou, pastor, graças a Deus que agora tem Jesus, nunca mais, pastor, eu quero fazer isso, porque agora é outra vida. Agora ele se seduziu de novo, por quê? Por aquilo que estava no coração, não é externo não. Não é porque eu conheci uma pessoa, não é porque eu tive uma oportunidade, não é porque me ofereceram, é porque o coração se deixou levar, se deixou seduzir e não coloca em prática a palavra de Deus. Conhece, mas não pratica. E aí o apóstolo está falando aqui, para de se enganar. Para de se enganar. Você está enganando você mesmo. Porque você não está enganando ninguém não. Gente, quantas vezes eu escuto história. Aqui nessa região, a gente tem tráfico de drogas aqui na região, né? Então, eu escuto histórias fabricadas o tempo todo. Muita gente me procura aqui, me contando a história eu vim para um emprego, mas aí eu cheguei lá, a pessoa não estava, eu vim só com o dinheiro da passagem, e agora eu não tenho ninguém aqui. Os meus parentes moram em Sabará, ou te dá dois destinos, um que você pode resolver com R$10 e outro que você resolve com 20, dependendo do tanto que você for bobo, você dá 10 ou 20. E aí eu tenho que voltar para lá, e o sujeito acha que está te enganando. Você olha nos olhos dele, eu sei o olho da pessoa que usa crack, gente. Eu olho nos olhos assim, você sabe que tem efeito sobre a pessoa? Quando você está convivendo, você sabe. Eu olho para os dedos, eu vejo os dedos queimados do uso do cachimbo. Eu vejo, a pessoa está na região do crack e vem falar comigo, achando que eu estou ouvindo essa história pela primeira vez, ele acha que está me enganando. Eu lamento muito, não está me enganando. Agora, você quer saber? Os crentes também vêm conversar comigo, não, pastor, porque não sei o que, não sei o que. Eu vejo o olho de crack do sujeito, eu vejo a mão queimada, mas com outros pecados, está entendendo? Eu vejo que o desejo do coração dele é outro, ele quer passar lá bem em mim. Fala, não, você está perdendo tempo, eu não preciso dar palpite na sua vida. Eu não se você acha que você está enganando a Deus, mas não está, ele não está enganando a Deus, e ele não acha que ele está tentando me enganar, porque ele está enganado, ele se enganou, ele mesmo está acreditando naquela história de pescador, que ele inventou aquela história daquele peixe enorme que ele pegou, e agora ele acredita nela, e ele quer ir lá pescar no Rio Arrudas de novo, e ele fala, eu vou pescar um peixe que eu já pesquei lá no Arrudas, um peixe bom, saudável. Mentira, ele está enganando a quem? A si mesmo. Por isso que fala no verso 16, não vos enganeis. Tem pessoas que se aproximam de Cristo, mas continuam escravos da sua vontade. Eles não encontrarão o Pai de verdade, porque só existe um caminho que é Jesus. E andar em Jesus é andar na vontade de Jesus. Não é ser membro de igreja, não é ter sido batizado. O caminho dele está na palavra, o caminho de Jesus está na palavra, e ele diz, e quando ele diz, ele tem razão, e se você se considerasse um escravo de Jesus, você obedeceria a palavra dele, sem questionamento, mas você é tão inteligente, você tem os seus caminhos aí, por isso que não dá certo,
Enquanto que a palavra de Deus diz em Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? A palavra de Deus está te avisando contra o seu coração que te engana, te oferecendo o pecado como se fosse a solução da sua vida, mas isso é um engano, e você está... não é sendo enganado pelo capeta, não. É você mesmo, pelas suas vontades, achando que você pode resolver sua vida com isso. A Bíblia te alerta. Provérbios 14:12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Ela ainda diz aqui no verso 17 do próprio Tiago, capítulo 1:17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O dom perfeito vem de Deus. Aí Deus estabelece uma maneira pela qual, moçada, vocês que são mais novos aí, adolescentes aí, escuta essa que eu vou falar, que essa tem muita importância para vocês. Câmbio, alô? Vocês, isso, olha para mim aqui. Eu acabei de ler aqui que toda dádiva, toda boa dádiva, toda dádiva não, tem dádiva que não é boa. Toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do Pai das luzes, que é Deus. Então, você quer muito uma coisa. Às vezes não é uma coisa, às vezes é uma pessoa, um relacionamento. Todo mundo quer ter um relacionamento, não é não? Vocês não querem não? É aquele momento que às vezes você fala que não quer, mas no fundo você quer. Eu sei que eu já fui você, tá bom? E aí, a gente está tão afim de ter alguém, que a gente topa, às vezes, uma casquinha bonitinha, que lá dentro não tem nada que presta. Mas você quer só beijar na boca? Então você fala assim, puxa, e a pessoa chega e fala assim, nossa, é tão linda. Pronto. Nossa, você é tão bacana. Ai, você é tão fofinho, que é o que as meninas falam agora. Tão fofinho. Aí você, tá na minha. Ai, vamos. Aqui. Toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do Pai das luzes. Deus não tem 10 namorados e um marido para você. Deus não tem 10 namoradas e uma esposa para você. Deus tem uma pessoa para você. Ela vem de Deus, e ela tem as características de Deus, e ela ama o Senhor Jesus como você ama e quer amar mais. E se você pegar qualquer casquinha aí, filho, vai sobrar. Vai sobrar. Você quer apaziguar seu coração logo? Você vai tumultuar seu coração. Tudo isso aí vira cicatriz depois. E quando você tiver um relacionamento de Deus para sua vida, aqueles outros estragados do passado ainda vão doer e vão ser marcas para ser curadas na sua vida. Então, confia e pede a dádiva de Deus. Espera em Deus. Você não precisa beijar na boca só porque está todo mundo beijando na boca. Você não precisa ficar só porque está todo mundo ficando. Porque o que Deus tem para você é muito melhor. E aqui quem fala para você, pela misericórdia de Deus, é um cara que teve todos os hormônios que você tem, todas as vontades e oportunidades que você também tem, mas não porque eu era um cara bacana, mas porque eu vi muita miséria na minha vida, e eu vi relacionamentos que não deu certo, inclusive o relacionamento dos meus pais não deu certo, e eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso ter uma mulher de Deus na minha vida, e pela misericórdia de Deus, eu tenho uma mulher que é minha esposa há 23 anos, e a gente está seguindo em frente, e é muito bom, e eu tenho filhas maravilhosas, e vocês vão ter também, pessoas boas na sua vida, gente de Deus. Se vocês entenderem que toda boa dádiva e todo bom dom perfeito procede do Pai das luzes, não vem do capeta, na hora que ele acende uma lanterninha, que ele não é dono de luz nenhuma, a única luz que tem é do fogo que pega nele. Brincadeira que o diabo não está com fogo lá não, mas depois a gente explica esse negócio. Sabeis essas coisas. Sabeis essas coisas. O que você faz com essas coisas que você sabe? O que isso muda na sua vida? E agora, você sabe essas coisas, o que é que você tem que fazer? A primeira que eu quero falar para você aqui, não se engane. Saber e praticar é o que torna alguém bem-aventurado ou feliz. Não é só saber. Se você sabe e não pratica, olha o que fala os versos 22 a 24.
Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. É alguém que vê quando está lá diante do espelho, vê tudo que tem que mudar e tal, mas vai embora para não ver. É aquela pessoa, sabe, você já viu essa história? O sujeito chegou na frente do espelho, não gostou do que viu. O que ele fez? Quebrou o espelho. Quebrou o espelho. Resolveu, né? Não. Então, o que eu estou dizendo aqui é que não adianta saber, porque isso é uma armadilha que engana. O que acontece com o novo convertido? A pessoa que se converte ao Senhor Jesus, ele começa a fazer uns negócios que ele nunca fez na vida dele. Por exemplo, ele começa a orar. Ele não sabe bem orar não, mas aí ele aprendeu que Deus ouve, e que se ele falar com Deus em nome de Jesus, ele vai ter resposta. O que ele faz? Ele começa a orar. Aí ele ora pelas coisas da vida dele. O que acontece, gente? O que Deus faz? O que Deus faz com oração? Responde. Aí ele chega igual aquela criança que fala: papai, olha, você sabia que o elefante, ele tem um nariz assim, ó, é enorme, e você sabia? Eu sabia. Mas você fala: é mesmo, meu filho? Que legal, né? Aí o sujeito chega e fala: ô, pastor Enoque, olha, pois eu vou contar para você o que aconteceu essa semana. Eu estava nessa situação, aí eu orei, e aí Deus mudou tudo, e assim, é Deus, não é, pastor? E tal, isso mesmo, a tromba do elefante é linda, não é? E tal, o que é? Conhecimento, prática, conhecimento, prática. Por que as pessoas, elas vivem coisas maravilhosas no começo da vida cristã? Não é porque elas sabem muito, é porque elas praticam mais. Ela lê a Bíblia, ela fala: pastor, eu li a Bíblia e Deus falou comigo. Olha, eu li isso aqui. Pastor, a pregação hoje parecia que só estava lá na minha casa. Essa semana, porque Deus, essa pregação foi para mim, pastor, não era para mais ninguém não. Você podia ter dispensado o resto do povo, tudo que não tinha para ninguém aqui, foi por mim. Eu sei que Deus estava no culto hoje, porque Ele falou comigo, pastor. Só que depois passa, né? Para de praticar. Ele continua aprendendo, mas não pratica na mesma medida do que ele aprendeu. Ele continua ouvindo muito e praticando menos do que ele ouviu. Antes ele ouvia uma coisa, botava em prática. Agora ele ouve 2, bota 1 em prática. Ele ouve 5, bota 2 em prática. Ele ouve 10, já não coloca nenhuma, porque já está tanto trabalho com aquelas outras. E aí ele vai, não põe em prática na vida. Não é operoso praticante. E então ele não é bem-aventurado. E ele engana ele mesmo, achando que ele está no caminho de Jesus. Mas o caminho, irmão, ele tem uma chegada. Não adianta começar uma prova de corrida, tem que chegar, passar a linha final. Só termina quando acaba, só quando cruza. Então não adianta você falar: eu estou no caminho, mas você não está, você está sentado no caminho. Você está até voltando no caminho e se enganando de que você está no caminho. Não se engane. Olha o que fala os versos 26 a 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ele supõe que é religioso, ele supõe. Religioso aqui está no bom sentido. A gente muitas vezes fala de religião no mau sentido, mas aqui é no bom sentido. Religar. Ligado a Deus, ele supõe que ele está ligado a Deus, mas ele não põe freio na boca. A sua religião é vã, ele não está ligado a Deus não. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O que ele está falando? Que isso aqui resume tudo que você tem que fazer? Não, ele está dizendo que religião verdadeira é a prática da vida que você tem, é a maneira como você vive, tem que pôr na prática. Nem o que você fala às vezes está prestando, quanto mais você está fazendo. Então isso aqui é engano, por isso que eu estou insistindo em dizer: não se engane, saber sem praticar não torna alguém bem-aventurado. Saber e praticar é o que torna alguém bem-aventurado.
que Deus espera de nós então? Sabeis essas coisas, o que Deus espera de nós? Nós devemos estar prontos para ouvir e sermos tardios para falar. Ouve mais, fala menos. Característica do cristão maduro. Ouve muito, fala pouco. Vigia a boca. E Tiago ainda vai falar muito sobre a língua ainda no resto do livro aqui, mas ele começou já falando aqui, né? Deus falando. Olha o que tem aqui do 19 ao 21, ó. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir. Tem que ouvir. Eu não tenho que ouvir essas coisas. Tem que ouvir. Tem que ouvir. Às vezes a pessoa está te falando a coisa errada e você não quer ouvir porque ela está falando a coisa errada. Você devia parar para pensar por que ela está falando a coisa errada. Você tem que ouvir ela falar a coisa errada para depois pensar por que ela está falando a coisa errada. Porque às vezes ela está te falando uma coisa que não é verdadeira, mas as motivações dela às vezes até estão corretas. Ela só está fazendo errado. Mas às vezes ela tem um motivo que está desencadeando aquela coisa errada, aquela coisa ruim de ouvir. Mas no fundo, você devia ouvir, você é pronto para ouvir, isso é maturidade. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E a ira aqui está ligada à fala. Tardio. Tardio é o quê? Demorado. Estica essa paciência aí. Põe mais paciência ainda. Longanimidade, fruto do Espírito, ânimo longo ânimo, longanimidade. Põe isso aí, porque Provérbios 10, 19 diz, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Diz também em Provérbios 5, 3, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias, palavras tolas, besteira. Quem fala muito dá bom dia cavalo. Está na Bíblia não, porque na Bíblia escreve mais bonitinho. Mas é aí o que está falando aqui. Provérbios 13, 3 diz, o que guarda a boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Você está morrendo pela boca, igual peixe. Não é pelo que as pessoas fazem, é pelo muito que você fala e o pouco que você ouve. Quando Deus diz que o cristão maduro, ele ouve mais do que ele fala. Ele está pronto para ouvir e ele engole e deixa para falar depois que ele já refletiu, depois que ele já colocou o tempero de Deus naquela conversa, depois que ele já baixou as emoções. Olha o congresso, baixou as emoções e aí ele raciocinou com a palavra de Deus para ele tomar a decisão que Deus disse que é para fazer e não a que o coração disse que é para fazer, porque o coração se irou naquela hora. Por quê? Por que eu vou fazer isso? Por que eu tenho que fazer isso? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Porque a sua ira não vai levar você onde você acha que ela vai levar. A ira não vai te levar onde você gostaria que ela te levasse. Esse desabafo que você está fazendo não vai resolver o seu problema e vai piorar a história. É alguém que diz assim, tá bom, então eu também tenho uma bomba. E joga a bomba na sala, explode. E ele espera que depois que explodir aquela bomba, a casa dele vai estar melhor. Porque o outro entrou atirando, está atirando em todo mundo. E aí você faz o quê? Mas eu tenho granada. Você está atirando de 38? De ponto .40? Tem granada. E aí começa a julgar. A ira. E aí destrói a própria casa, destrói o próprio relacionamento. E aí depois você vê que aquelas balas que atiraram em você não é nada em vista do que você, crente, fez com a sua língua. Você fala, eu mesmo destruí a minha casa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A tola a destrói com as próprias mãos. Você acha que o homem também não? Da mesma forma. Quando Deus fala assim, o homem, a mulher, pode olhar, que tem um conceito ali que serve para os dois. Então, irmãos, a justiça de Deus... A ira do homem não produz a justiça de Deus. Qual que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é uma justiça atributiva. Ele atribui justiça àqueles a quem Ele ama. Ele trata como santo aqueles que são imperfeitos. Ele trata como bons aqueles que são maus. Somos nós.
Ele olha para você com amor, não age com você pelos seus atos, Ele não te paga na mesma moeda. Se Deus fizesse isso com a gente, nós estávamos todo mundo lascado. Ele trata você com amor. A justiça de Deus foi pegar o seu pecado e lançar em Jesus, e atribuir a justiça de Jesus a você. E aí Ele diz: agora você é meu filho, agora você faz como eu. E o que você faz? Vai lá e paga na mesma moeda? Você não é filho de Deus. Aqui eu não tô te julgando não, tá? Eu estou só sendo duro com as palavras, só para mexer com você. Quem sabe se você é filho de Deus é você. Agora pelo fruto se conhece a árvore. Eu estou falando que você tem que se refletir. Eu não estou apontando para você. Se eu souber que você brigou lá na sua casa, eu não vou achar que você não é crente não, irmão. Está entendendo? Eu só estou dizendo para você, colocando a coisa assim de uma forma mais chocante, que é para você pensar na sua vida. Porque eu quero que sua vida dê certo. Porque as decisões são suas. Eu não estou aqui para te julgar. Porque senão eu tenho que julgar a mim também. Eu também não estou querendo quebrar o espelho não. Eu também vejo. No meu espelho tem muita coisa para mudar na minha vida. E eu estou nesse caminho. Então, a justiça de Cristo, Deus não operou em ira para salvar você. Você não deve operar em ira com ninguém. Esse não é o caminho de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. O que mais que nós precisamos aprender? Nós estamos aprendendo com o nosso Pai, né? Nosso Pai, Deus é amor, em essência. O que nós precisamos fazer para parecer com o nosso Pai? Nós devemos nos despojar da impureza e da maldade e nos revestir da palavra. Sabe o que é despojar? Isso é despojar, tirar uma vestimenta que não presta. Isso é despojar. E revestir, faz de conta que não é a mesma não, tá? É isso aqui, ó. Revestir. Você tem que trocar de roupa. Você tem que mudar. Devemos nos despojar da impureza. Olha o que está aí no versos 20 a 21. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, o que ele diz? Você tem que despojar, jogar fora a velha vestimenta, os velhos hábitos, a velha maneira de viver, a velha maneira como você respondia aos questionamentos, às crises dentro de casa, ao relacionamento no emprego, o relacionamento com os colegas, como que você respondia tudo isso, seu velho jeito de viver, despojar dele e se vestir com a palavra de Deus, aceitando com mansidão a palavra de Deus. Aceitar com mansidão a palavra de Deus é você ouvir um pregador que prega assim, duro igual eu prego, e falar assim, tira a dureza e fica com a palavra está me dizendo para eu mudar. Então ninguém pensa comigo aqui, eu sempre falo do exemplo da BR, né? Você vai atravessar a BR, e você está olhando para o lado oposto, vai pisar lá, e a carreta lá vem, eu pego você e dou um puxão em você. Sabe o que você tem que fazer depois? Falar obrigado comigo. Não é falar assim, nossa, mas por que você pegou meu braço assim? Por que você só não falou? Por que você não falou manso? Porque você fala assim, irmãozinho, lá vem a carta. Né? Então, acolher com mansidão a palavra, você abre a Bíblia. Irmão, sabe por que a gente prega expositivamente, a gente está pregando a Bíblia toda? E a gente pega agora e pregam livros inteiros. Tem gente que acha que isso não é espiritual. Porque espiritual é se eu ficasse lá em casa assim, Deus, o que é essa semana? Oh Senhor, aí meia-noite do sábado eu estava lá, Senhor, até agora eu não sei, na madrugada eu tinha um sonho com um texto, aí eu chegava aqui, irmãos, essa noite Deus me revelou, que é para pregar para vocês, nesse trecho aqui de Tiago, está lá no meio. Aí eu não preguei o início, pego o meio,
Não. A gente prega livros inteiros para pregar a palavra toda, não pular. O dia que eu chego aqui e prego um negócio, não foi para você, não é de encomenda, irmão. É porque está lá, a gente prega a Bíblia toda. A gente prega textos que elogiam você. Fala assim, olha, você fala, isso aí eu estou fazendo, pastor. Não, graças a Deus, isso aí. Peraí, não, pastor, pegou meu pé agora, aí. Por quê? Vai ler Coríntios para você ver. Ele começa falando igreja de Deus e tal. Depois fala assim, isso que está acontecendo no meio de você, nem no meio dos não crentes acontece. Toda a palavra de Deus. E você precisa acolher com mansidão quando Deus te chama, meus queridos filhos, por quem? Né? E também quando diz assim, se não mudar de vida, vai se lascar mesmo. A versão Enoque, século 21, quase 22 já. A gente tem que acolher com mansidão, vestir a roupa que Deus te dá, aquela que você acha lindo quando o Apocalipse fala, eles lavaram as vestiduras no sangue do Cordeiro, aquelas roupas limpinhas que você está no céu, essa veste no Apocalipse, você se imaginando na multidão dos salvos, você acha lindo, mas é para fazer agora, devemos aceitar com mansidão, isso vai salvar a sua alma. Sabe o que é salvar a sua alma? Porque quando a gente fala em salvar a alma, a pessoa pensa também só lá na eternidade. Ótimo, se você pensou na eternidade, já pensou no que interessa. Mas eu vou te falar uma coisa. A palavra de Deus traz paz para a sua alma hoje. Salva a sua alma hoje. Salva a sua alma da amargura, do desespero, da falta de esperança. Te dá alegria no meio da tribulação. Ela salva a sua alma. A sua vida é salva hoje. Nós estamos sendo salvos hoje. Como fomos no dia em que entregamos nossa vida a Jesus. Como fomos antes de nascer com Jesus. Quando a Bíblia diz que Ele é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Então, essa palavra acolhida com mansidão vai salvar a sua alma. Você precisa vestir essa palavra. Essa palavra, essa vestimenta, ela não é imaginária, uma vestimenta imaginária que você imagina, uma roupinha branquinha, parecendo casbata, né? Que as roupas assim, do Velho Testamento, ou do Novo Testamento, que as coisas assim, tudo branquinha. Não é assim imaginário, não, é real. É concreto, é vestes de justiça, é vestes de prática de vida, é a veste da palavra, a própria palavra, é vestir-se da palavra. Então, gente, nós temos que nos despojar, aqui fala em despojar, portanto, despojando-vos de toda impureza. A roupa que você veste diz muito sobre você. Colossenses 3,8 diz, agora porém despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Gente, quanto dessas coisas aqui tem a ver com a língua? Como é que você mostra que você está irado? Grunhindo? Ou pelo que você fala? Às vezes você fala até manso, mas a pessoa sabe que você está uma pilha. Eu já entendi. Não é? Não falo mais nada. Dali agora vai sair raios. Indignação, maldade, maledicência, falar mal mesmo. Linguagem obscena do vosso falar. Sabe o que é linguagem obscena, moçada? Piada suja, conversa torpe, conversa de cunho sexual, que não é proveitosa, que não tem nada a ver com a santidade que Deus tem para nós num relacionamento homem e mulher, no casamento. E aí, gente madura, conversa que às vezes não é falada, mas é vista, é assistida, é zapeada, né? Conversa tola, obscena, linguagem que não pertence a crente. A Bíblia diz que isso não convém a nós. Não mintais uns aos outros. Você mente com o quê? Com a língua. Uma vez que vos despistes do velho homem, que você foi limpo, foi Jesus que arrancou a roupa suja de você e salvou você. E agora, ele também diz da nova roupa, revestir, a nova vestimenta. E aí eu vou citar um texto aqui, não vou explicar o texto, porque aí é outra pregação. Olha, a continuação desse Colossenses 3,8, que fala do revestir, né? Ele fala assim,
não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, parecendo com Deus, imagem do que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. A prática da vida. Dando por ele graças. Faça tudo em nome do Senhor. Irmão, uma vez um pastor falou um negócio assim, simplesinho, né? Para você avaliar se o que você está fazendo é pecado ou não. Você tem coragem de fazer o que você está fazendo, fazer uma oração de gratidão por aquilo? Hoje tem gente que tem a cara de pau tão grande que faz, porque ele já se enganou tanto no coração. Quem se lembra do cara agradecendo pela propina e colocando a propina na cueca? Político aí, ó, crente. O cara está tão enganado que ele está fazendo certo, que ele tem coragem de orar, agradecendo a Deus pela propina que ele recebeu. Cuidado, engano é um troço sério demais. Agora pensa aqui comigo, você que é um crente aí, será que o que você está fazendo, você consegue falar assim: Deus, muito obrigado pelo namoro que eu tenho, muito obrigado por essa pessoa que eu quero namorar, muito obrigado por essa prática que eu estou tendo no meu emprego, graças a Deus, Senhor, muito obrigado que eu liberei a cancela aqui, o cara me deu um café. Louvado seja o Senhor, aleluia. Senhor, eu quero dar o dízimo desse imposto que eu não pago. Muito obrigado. Senhor, acho que eu vou dar todo, Senhor, tanta alegria. Não vou dar todo não, que eu quero um pouco para mim. Você tem coragem? Fazer tudo, prática, irmão. Olha, a questão é saber e praticar, é o que torna alguém bem-aventurado, não se engane. Quando Tiago entendeu e soube quem era Jesus, e ele disse: a partir de agora eu sou escravo de Jesus, ele descobriu como ser bem-aventurado, feliz, e ele está dizendo aqui: quem é que é bem-aventurado? Feliz naquilo que praticar. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a Bíblia, lei da liberdade, não é para te escravizar não, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, ouviu, não praticou, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Irmão, nós estamos falando sobre aquilo que salva a sua alma. Isso te interessa? Os sábios religiosos do tempo de Jesus tinham um conhecimento intelectual impecável, mas Jesus chamou eles de sepulcros caiados. Sepulcro caiado é uma sepultura pintada de cal do lado de fora, branquinha, mas dentro tem a mesma coisa que as outras. É podridão. Saber e não praticar é isso. É criar uma religião que mostra para todo mundo acha que você é crente, mas e daí se as pessoas acham que você é crente? Isso não vai te levar para o céu. Quem tem que saber que você é crente é aquele em quem você realmente crê, que é Jesus Cristo, se é que você crê nele. Não existe outro caminho a não ser a decisão de fé, de colocar a palavra para funcionar na nossa vida. E a igreja está aqui para te ajudar. Por quê? Porque você quer aprender?
A palavra de Deus. A gente tem os cultos igual você está aqui ouvindo e aprendendo a palavra de Deus. A gente tem os pequenos grupos que se reúnem durante a semana para estudar e aplicar a palavra de Deus na nossa vida, nos confrontar a respeito do que a palavra de Deus fala. A gente tem uma escola bíblica que funciona aqui domingo de manhã, de tarde, para te dar essa oportunidade. A gente tem aconselhamento bíblico. Hoje a nossa sala estava lotada de homens e mulheres que estão se preparando ainda mais para poder aconselhar a palavra de Deus para você. Então respeite o seu líder de pequeno grupo, respeite as pessoas que estão envolvidas no ministério da igreja, porque eles não estão lá de graça e à toa, não, estão lá porque estão se esforçando e querendo mais de Deus, e eles têm uma palavra de Deus para você. Me pediram hoje, no começo da aula, falou: pastor, o senhor vai ensinar para a gente a aconselhar, o senhor vai ensinar a igreja a ouvir conselho também, pastor? Porque a gente fala, o povo não quer ouvir não. Falei: irmão, bem-vindo ao clube, porque eu também falo e não sou ouvido por quem eventualmente prefere sentir um pouquinho de dor primeiro, né? Mas quando a dor estiver bem forte, essa parte eu não falei lá não, quando a dor estiver bem forte, aí vai ouvir, né? Quem não escuta conselho, escuta coitado, né? Na hora que virar coitado, aí às vezes, pela misericórdia de Deus, vai ouvir. Então, você quer aprender, você tem oportunidade. Você quer praticar? Aonde? Na vida. Segunda-feira é que vale, viu, irmão? Domingo é todo mundo lindo, cheiroso, crente, cantor, adorador, levantador de mão. As minhas mãos levantarei. Lindo, eu levanto, irmão, levanto mesmo. Mas na segunda-feira é que é bravo, né, ser crente? E na sexta-feira, quando sextou? Aí é que é hora de ser crente. Vai pegar, com essa roupinha de Jesus não dá para ir para onde eu estou querendo ir. Vou pegar a roupinha velha, do velho homem, da velha mulher, e vou lá nas quebradas, onde eu gosto. Por quê? Porque está procurando alegria no lugar errado. Porque acha que aquilo ali pode satisfazer sua alma. Deixa eu te contar, você não lembra não? Depois que passa, você sempre está triste de novo. Aquilo lá não dá sustento, mas Jesus dá sustento para a vida. Jesus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, 24 horas por dia, mais as horas extras. Porque tem horas extras mesmo, a Elsa fala, a gente brinca, mas não tem ano bissexto que junta as horas extras? Tem. Jesus é a resposta. Você vai fazer o quê? Eu quero orar com você agora, e eu queria que você fechasse os seus olhos, ficasse de pé no seu lugar, e eu quero que você pense aqui sobre o que eu falei o tempo todo aqui. Olha, saber e praticar é o que torna alguém bem-aventurado ou feliz. Você quer ser feliz? Não precisa nem responder, eu sei que você quer. Quanto do que você sabe da palavra de Deus, você está colocando em prática? Porque é a prática da palavra que vai fazer de você uma pessoa bem-sucedida e feliz. E aí, eu deixo você na frente do Senhor aí, porque eu agora vou conversar com o Senhor. Eu só vou falar no microfone aqui para você entender que ainda é tempo de oração. Mas a minha oração nem te interessa, porque eu vou orar pela minha vida. Você devia orar pela sua vida, sobre a prática da sua vida, o que você sabe que não está praticando e que precisa praticar para ser bem-aventurado. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor me ajude, Senhor Deus. Peço que o Senhor me ajude porque, Senhor, mais do que talvez muitas pessoas, eu sei o quanto a palavra do Senhor precisa ser praticada na minha vida e não apenas conhecida. Obrigado pelo conhecimento da Tua palavra que me assiste, que o Teu Espírito Santo me faz lembrar sempre, porque eu já estudei, porque eu já li, e assim o Teu Espírito me faz lembrar, e me lembra na hora que eu estou tomando decisão na minha vida, e às vezes eu ia tomar a decisão errada. Quantas vezes o Senhor já me salvou, quantas vezes, Senhor, o Teu Espírito Santo me segurou, para não dar vazão à ira, antes ter longanimidade, esperar o tempo do Senhor, e então ter a questão resolvida. Senhor Deus, obrigado pelo amadurecimento ao longo da minha vida, mas ainda preciso amadurecer mais, Senhor. Peço que o Senhor perdoe os meus pecados e me ajude os meus irmãos, Senhor Deus, que estão orando agora também, e que estão passando em revista, Senhor Deus, e lembrando que eles sabem muito sobre oração, mas pouco praticam, que sabem muito a respeito da palavra do Senhor, ó Deus, mas não
tem colocado ela em prática na vida. Alguns nem conhecem, nem pode dizer que conhece a palavra, porque não tem interesse prático na palavra, só sabe da Bíblia aquilo que ouviu o pastor falar, ouviu alguém falar, mas não pega na Bíblia para ler. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus, porque no dia mau não tem pastor lá, no dia mau não tem professor, no dia mau está a gente e o Senhor, e tudo que nós conhecemos do Senhor, e para declarar nossa fé, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Ele tinha um relacionamento com o Senhor para dizer isso, ele tinha um conhecimento do Senhor para dizer isso. Ó Deus, ele não tirou isso de trás da orelha, ele sabia o que ele estava dizendo, e como o apóstolo Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Assim também nós possamos dizer, ó Deus, que sabemos em quem nós cremos, ó Deus, e vivemos a vida que nós cremos nele, nos ensina a viver. Nós acreditamos na prática que Jesus é o caminho, e não tem caminho fora dele. Por isso a gente não quer pisar em outros caminhos, não quer fazer como o mundo faz, não quer dizer o que o mundo diz, não quer ter a língua que o mundo tem. A gente quer, Senhor Deus, ser domado pelo Senhor, a gente quer ser escravo do Senhor mesmo, no sentido, ó Deus, de que o Senhor não escraviza para fazer o mal. A diferença é aí, porque o Senhor é um Senhor que diz para aquele que se coloca diante de ti, diz, eu sou teu escravo. O Senhor diz, tu és meu filho, você é meu filho, senta no meu colo aqui, eu não te trato como escravo não. Que bom que você está submisso, que bom que você aceita com mansidão a minha palavra, mas eu sou teu pai, eu te gerei, eu vou contigo até o fim. Senhor, que nós possamos confiar no teu amor paternal, confiar, Senhor Deus, que o Senhor fala com dureza, mas essa dureza do Senhor é permeada com amor, com vontade de salvar, ó Deus, e com atitude salvadora em Cristo Jesus. Que o teu Espírito nos convença do pecado, nos transforme a vida, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe. Você coloque a palavra de Deus em prática na sua vida, o resultado eu já conheço, vai dar certo. Deus te abençoe em nome de Jesus.